Viver é melhor. Entrevista. (2:20 da tarde, hora oficial de Brasília, no horário de verão. Você sofre com alergias à picada de mosquitos? Nós vamos receber a orientação médica sobre essa questão aqui no programa Viver é Melhor, da Super Rádio Brasil 940 kHz, emissora da Boa Vontade no estado do Rio de Janeiro, com o imunologista, alergista e idealizador do projeto Brasil Sem Alergia, Dr. Marcelo Bossuat. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Super Rádio Brasil, Dr. Marcelo. Boa tarde. Ô, Rafael, muito obrigado aí pela oportunidade novamente. É um prazer poder falar com essa grande família da Boa Vontade no Brasil todo. Tá certo, doutor. O prazer é todo nosso. O verão está chegando. Olha, e com ele chegarão dias ainda mais quentes, com temperaturas mais altas e chuvas constantes. É o que nós estamos podendo observar não somente aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas também no estado de São Paulo, em vários pontos do nosso país. E o calor, a umidade e o aumento do índice pluviométrico são responsáveis pelo surgimento de uma enorme quantidade de mosquitos de todas as espécies. Doutor Marcelo, como as pessoas que são alérgicas com a picada desses insetos, dos mosquitos, podem se proteger? É verdade, Rafael, e tudo isso que você falou é bastante pertinente, e um dia desses eu estive até sendo questionado da porcentagem da população que, de certa forma, tem alergia à picada de mosquitos. E nessa última década, realmente, os estudos têm ficado muito conflitantes, apesar de tudo isso que você falou, do verão aumentar a quantidade de chuvas e assim por diante, mas Sim. com o aquecimento global, com esse ciclo que a humanidade ela está passando com o aquecimento global, então a alergia à picada de insetos, ela aumentou drasticamente. Então, realmente, aquilo que era uma coisa que não atingia tanta população, hoje, com o aquecimento global, com o desmatamento e assim por diante, está fazendo com que os mosquitos eles entrem com mais intensidade dentro dos lares brasileiros, causando justamente essa alergia à picada de mosquito. Uma alergia à picada de mosquito, ela começa com aquela feridinha, vermelhinha, que em alguns casos fica só naquilo mesmo. Sim. Mas principalmente em crianças e pessoas alérgicas, aquela feridinha, ela pode abrir e pode se tornar uma grande ferida. Principalmente quando você coça naquela região. Porque Verdade. Quando a pessoa é alérgica, ela tem uma tendência em coçar bastante aquela ferida. E isso acaba levando germes para dentro daquela ferida inicial da alergia, provocando problemas mais sérios, como celulites, como abscessos, assim por diante. Lembrar que celulite não tem nada a ver com lipodistrofia. A lipodistrofia é aquele problema estético das meninas quando usam biquíni. Sim. Doutor, e como que... É Cristiane Moraes falando, boa tarde. Ô, Cristiane, como é que vai? Tudo bem. Como é que acontece, então, o tratamento? Quando as pessoas têm a pele ferida pela picada do mosquito, ficam com a pele avermelhada, inchada muitas vezes, como é feito o tratamento nessas pessoas? A primeira coisa, a gente tem... o ideal é nós fazermos a prevenção, né? O uso de algumas substâncias naturais, como as velas de andiroba, que ajudam a espantar os mosquitos, as loções de andiroba, loções naturais repelentes de mosquito, como a de citronela, e alguns repelentes eletrônicos ajudam bastante a repelir aqueles mosquitos, né? Agora, o tratamento, ele deve ser feito inicialmente com antibióticos e corticoides, mas o único tratamento que muda a história natural da doença é a vacina. Os outros tratamentos melhoram momentaneamente, mas não ensinam o organismo a não ter mais alergia de mosquito. Então, o único tratamento que vai mudar a história natural da doença e vai dar uma saúde duradoura para o paciente, sem mais ele apresentar aqueles problemas, justamente é a imunoterapia para insetos, ou vacina popularmente conhecida. Certo. Nós estamos conversando aqui pela Super Rádio Brasil 940 kHz, para você que ligou o rádio nesse instante, na emissora da Boa Vontade, com o imunologista, alergista, idealizador do projeto Brasil Sem Alergia, Dr. Marcelo Bossuat. Doutor Marcelo, o senhor falava aí de algo muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, mas é tão comum, né? Uma picada de inseto, e quem tem alergia, isso pode representar, então, infecções de germes, quer dizer, essas feridas que são formadas podem ser portas, então, de entrada para as infecções dos germes na pele?
Sim, bastante. Essa é a nossa grande preocupação. A alergia do mosquito em si, ela não causa tanto problema. O problema são as infecções secundárias, Sim. como os abscessos, a inflamação do tecido celular subcutâneo, a celulite, e até podendo levar, se caso o paciente venha apresentar isso sistematicamente, rotineiramente, podendo levar a febre reumática e problemas renais. E você sabe que a febre reumática é um problema seríssimo, podendo afetar o coração, as válvulas cardíacas. Nós podemos também ter afecções rins e assim por diante. Então, a nossa preocupação com a prevenção da alergia à picada de mosquito é justamente que ela não se torne uma doença crônica, levando ao aparecimento de doenças secundárias. Certo. Agora, tem alguma razão, doutor, para os mosquitos procurarem, ou pelo menos parecer que procuram mais as crianças? Sim, tem razão, sim. Existem muitas espécies de mosquito, principalmente o mosquito da dengue, que ele tem um sobrevoo baixo. Então a criança, naturalmente, por ser criança, ela usa menos roupas do que o adulto, né? E além disso, ela é mais baixinha. Então a incidência desses mosquitos acaba das crianças sendo muito maior do que dos adultos. Sim. E, doutor, a alimentação, ela contribui também para a proteção do organismo, no caso de pessoas alérgicas? Bastante. Uma excelente pergunta sua. O que acontece? A alimentação, a alergia alimentar está intimamente relacionada com a alergia à picada de mosquitos. Então, existe uma potencialização de alguns alimentos na intensidade da ferida que vai se formar naquele local. Tá? Eu vou lhe dar um exemplo. Muita gente é alérgica a leite, leite de vaca e seus derivados, tá? Isso são estatísticas. Eu vou lhe dizer assim que 70% da população brasileira tem intolerância ou alergia ao leite de vaca. E outros alimentos também. Então, no caso, eu pego muitos pacientes com alergia ao leite de vaca que tem um aumento da intensidade das feridas justamente pelo consumo desses. Além de outros alimentos também. Existem os alimentos anti-inflamatórios e os alimentos pró-inflamatórios. Os alimentos anti-inflamatórios são aqueles que não causam inflamação e os alimentos pró-inflamatórios são aqueles que causam inflamação. Aquilo que a nossa mãe fala desde criança, a nossa avó fala, olha, se você se cortar, nunca coma a carne de porco. Ele realmente tem razão, a carne de porco é um alimento pró-inflamatório e no lugar da ferida, ela aumenta a inflamação, dificultando a cicatrização. Tá? Então, é sempre bom ir ao médico, conversar quais são os alimentos que o meu filho deve comer nessa situação, justamente para que diminua a reação alérgica à picada de mosquito. Certo, muito importante essa observação. Doutor Marcelo, a questão das casas. Como é que as donas de casa, os ouvintes que estão acompanhando agora, podem se prevenir contra a entrada desses mosquitos? Tem alguma dica que o senhor possa deixar já para eles? Exato. A primeira coisa é justamente não acumular água dentro de casa. Tá? A dengue fala sempre de gripe suína, que a gripe suína está matando tanta gente, mas na nossa prática médica a gente vê a dengue matando muito mais que a gripe suína. Tá? Então, nós estamos aí chegando nesse período de aumento dos casos da dengue, não deixe água acumulada. Tá? O mosquito da dengue, ele tem uma autonomia de voo muito pequena. Então, se por acaso você foi picado pelo mosquito da dengue, ou é o seu vizinho muito, muito próximo, ou você mesmo que está sendo responsável por isso.